O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós mesmos, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança, de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, queremos, mais uma vez, elevar as nossas preces e a nossa frequência vibratória, a fim de entrarmos em sintonia com a corrente franciscana, com as falanges brancas do universo e com os orixás que regem a nossa casa. Pedimos a Francisco de Assis, a Miguel Arcanjo e a Tupinambá, o nosso guia-chefe, que venha em nosso concurso, nos abençoando e nos fortalecendo, para que sigamos no caminho da caridade e da evolução espiritual. Rogamos a Maria Santíssima pela paz no mundo, que as ambições materiais dos líderes das nações em conflito deem lugar ao sentimento de fraternidade e solidariedade, justamente como nos ensinou o Divino Mestre quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que os trabalhadores do mundo maior amparem as vítimas desses conflitos, sobretudo os mais vulneráveis e as crianças, que são as sementes de um futuro melhor. Que possamos potencializar com as nossas preces as correntes de vibração espalhadas por todo o mundo que clamam pela paz, colaborando com os guias espirituais
para o saneamento da psicosfera do nosso planeta. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que ajudam a mantê-la e aos projetos sociais da CFA. Que as nossas preces envolvam a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, bem-vindos a mais um Evangelho virtual da Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o capítulo 7 do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Isso está no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 e 11. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade, douto era sinal de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes,
diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos, é fora de toda dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E, ademais, de que serviria? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que, antes, se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que, cedo ou tarde, os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de moto próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhes perdão, quais filhos pródigos. Nessas passagens de Mateus, quando ele fala dos pobres de espírito, dos simples, dos pequenos, ele se refere diretamente aos humildes, àqueles que na sua humildade se inclinam diante de Deus, do seu poder, da sua justiça e da sua infinita misericórdia. O orgulho não se relaciona muito bem com a credulidade, até porque ele é uma das características mais presentes nos céticos, nos ateus, nos materialistas, naqueles que têm dificuldade em aceitar os fatos que a ciência material não pode comprovar. Essa relutância vem do incômodo de admitir que existe uma força, uma razão, uma consciência acima da deles. Isso faz inclusive com que eles menosprezem as religiões e seus fiéis e os considerem, como bem diz o Evangelho, pobres de espírito. As coisas divinas, que Jesus dá graças por serem reveladas aos humildes, não são negadas aos doutos, aos sábios e prudentes. Simplesmente eles ainda não conseguem enxergá-las, porque ainda não estão prontos para senti-las. São pessoas que ainda não experimentaram sofrimentos que os colocassem de joelhos e implorassem um auxílio, quando o seu saber, a sua riqueza, as suas convicções materiais não pudessem resolver, quando não tivessem mais a quem recorrer. A humanidade ainda está num estágio evolutivo em que a maior alavanca de fé é o sofrimento. Por isso nós estamos no mundo de provas e expiações. Ainda estamos sofrendo e causando sofrimento. Mas à medida que nós vamos evoluindo, menos sofrimento experimentamos e causamos. E a fé em Deus é a maior aliada para suportarmos as nossas dificuldades. Quando estendemos a mão, humildes, somos amparados e confortados. Não cabe a Deus correr atrás dos incrédulos e convencê-los da sua existência e superioridade. Cada um tem o seu livre-arbítrio e usa da forma que lhe é mais conveniente. Há os que humildemente se abrigam na misericórdia divina e dela se beneficiam, e aos que se ancoram no seu orgulho e na sua autossuficiência, até o dia em que a tempestade desaba, e essa tempestade cai para todo mundo, pois ela nada mais é do que as consequências do nosso passado de erros. Mas como a misericórdia de Deus é infinita e cobre a nossa imensidão de pecados, até para os incrédulos retardatários ela vem. O sofrimento decorrente da demora é fruto do livre-arbítrio desses. Essa é mais uma passagem do Evangelho que enfatiza a importância da humildade e as dificuldades que o nosso orgulho causa ao nosso processo evolutivo. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus permaneça sempre em nossos corações.